Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Imagine viver tranquilamente com seu povo na sua terra natal e, de repente, terríveis mercadores de escravos aparecem e levam você e sua família. Quando você chega ao navio que vai transportá-los para muito longe, percebe que as condições são terríveis. E para piorar, o navio naufraga e todos vão parar numa ilha minúscula sem civilização, rios ou sustento. Foi isso que aconteceu com um grupo de pessoas no povo Malgaxe no século XVIII. Os Malgaxes são um complexo povo composto por cerca de 20 grupos étnicos na ilha de Madagascar. O maior grupo é o Merina, que primeiramente habitava o platô central da ilha. O segundo maior é Betsimisaraka, que vive geralmente no leste. E o terceiro é o Betsileo, que habita no platô próximo à cidade de Fianarantsoa. Os povos malgaxes falam o dialeto de Malgaxe, uma língua austronésia. Já a língua escrita atual do povo é uma versão padronizada do dialeto merina. A religião tradicional dos malgaxes é baseada na adoração dos ancestrais. Os malgaxes, apesar de estarem numa ilha africana, não possuem parentesco direto com os povos africanos. Na verdade, descendem de tribos da Indonésia que viviam a quase 5.000 quilômetros de onde os malgaxes vivem. Por isso, os grupos étnicos não se consideram africanos. No entanto, por conta do contato constante com a França, por causa do colonialismo, Madagascar desenvolveu relações políticas, econômicas e culturais com os países que falam francês na África Ocidental. Madagascar possui habitantes humanos há pouco tempo, se considerarmos o tempo total da humanidade. Estima-se que os primeiros seres humanos chegaram à ilha por volta de 1.300 anos atrás. A língua e a cultura são claramente de origem indonésia, mas não existem evidências empíricas de como, por quê e por qual rota os primeiros colonos chegaram ali. Apesar de estudos dos ventos e correntes do Oceano Índico indicarem que a viagem a partir da Indonésia pode ser feita, existem muitas controvérsias sobre a natureza dessa jornada. Alguns estudiosos argumentam que os primeiros vieram direto da Indonésia numa única viagem e que os elementos africanos encontrados na população foram adicionados depois. Tais elementos foram resultado de migrações e do comércio de escravos. Outros sugerem que a população da ilha é resultado de várias viagens que se estenderam ao longo da costa da Índia, da Península Arábica e da África, e que a população que se estabeleceu na ilha já era uma mistura disso. Os malgaxes, que acreditam em sua religião tradicional de adoração aos ancestrais, enterram os seus mortos em tumbas. Os falecidos podem recompensar ou punir os vivos de acordo com as crenças. Existe uma entidade suprema chamada Zachary, o Criador, ou Andriamantira, o Perfumado. Existem também crenças sobre espíritos locais e um sistema complexo de regras e tabus que regem a vida dos malgaxes. Bem, um grupo desse complexo e diverso povo precisou enfrentar duras adversidades no século XVIII. O capitão João de Lafargue, em 1761, chegou à ilha de Madagascar e capturou cerca de 160 indivíduos locais para que fossem comercializados como escravos. Os cativos, entre homens, mulheres e crianças, seriam comercializados com fazendeiros locais das Ilhas Maurício, a cerca de 1.000 quilômetros de Madagascar. Na época, claro, a escravidão era uma prática legal, mas não menos terrível do que é hoje. Embora a prática fosse permitida, João de Lafargue não tinha a autorização necessária para engajar-se no comércio de seres humanos. Portanto, estava agindo contrariamente às diretrizes das autoridades coloniais. Além dos escravos que eram transportados em péssimas condições nos confins do porão da embarcação, havia a bordo uma tripulação composta por 140 marinheiros franceses. Os mais de 300 indivíduos do barco, então, partiram rumo às Ilhas Maurício. Porém, a fragata Utile, pertencente à prestigiada Companhia Francesa das Índias Orientais, teve um grande problema em 31 de julho de 1761. Durante a noite,
A embarcação encalhou numa pequena ilha plana situada a 500 quilômetros ao norte da ilha de Reunião e 450 quilômetros a leste de Madagascar. A ilha se caracteriza por sua topografia plana e dimensões bastante modestas. A extensão é de apenas 1.700 metros de comprimento e 700 de largura. A área, portanto, é de cerca de 80 hectares apenas. A vegetação da diminuta ilha é escassa, ainda que a localidade seja um habitat relevante para as inúmeras aves marinhas que voam por ali. A imprecisão cartográfica, aliada à obstinação de Lafargue, conduziu o navio aos recifes na extremidade setentrional da diminuta ilhota. Isso, obviamente, gerou consequências nada positivas. O impacto resultou na fragmentação do casco. Com um enorme rombo em sua estrutura, o navio imergiu nas águas. Infelizmente, a água invadiu o interior da embarcação de forma muito rápida. Vários escravos malgaxes estavam confinados no porão de carga. Para estes, era difícil escapar, já que precisavam fugir da água e subir para a parte superior do navio. A maioria dos cativos encontrou um triste fim por afogamento. Alguns poucos conseguiram escapar dos destroços quando a embarcação partiu. Quando o dia seguinte teve os seus primeiros raios de sol no horizonte, cerca de 122 tripulantes e por volta de 70 escravos malgaxes estavam em terra. O refúgio não passava de uma ilha pequena, como já mencionamos, chamada de Île de Sable. A expressão quer dizer ilha de areia em francês. A situação foi tão calamitosa que vários perderam completamente a cabeça. O capitão Jean de Lafargue foi acometido de uma crise nervosa tremenda. O primeiro oficial, Barthélemy Castellan de Vernet, precisou assumir o comando. O novo líder reuniu uma equipe para recuperar o que fosse possível do navio. Alimentos, ferramentas e madeira eram as prioridades. Além disso, Castellan ordenou que fossem construídos acampamentos. Claro, os refúgios dos tripulantes e dos escravos precisavam ser distintos. Os homens cavaram um poço de 5 metros de profundidade. Um forno e uma forja também foram construídos. Então, por incrível que pareça, os náufragos conseguiram se virar bem na pequena ilha. Rapidamente, os marinheiros começaram a edificar uma nova embarcação com o que sobrou da anterior. Em 2 meses, as cinzas do navio Utile deram origem a uma nova embarcação, Providence. No dia 27 de setembro de 1761, os 122 marinheiros franceses sobreviventes embarcaram na Providence. Os colonizadores e mercadores de escravos simplesmente deixaram os escravos malgaxes para trás, na ilha, mas não antes de prometerem retornar para resgatá-los. Os fujões foram rumo à ilha de Madagascar. Em apenas 4 dias de viagem, o navio Providence alcançou Madagascar. A tripulação foi repatriada para as ilhas Reunião e Maurício. Bem, aqueles que sobreviveram, já que foram acometidos por doenças tropicais e faleceram. Entre os óbitos estava o capitão Jean de Lafargue. Quem precisou lidar com a indignação do governador mauriciano foi Castellan de Vernet. Tudo isso enquanto os malgaxes continuavam presos na ilha. O governador havia ordenado que fosse proibida a introdução de escravos em sua jurisdição. Por isso, quando soube dos feitos de Lafargue, ficou irado. O homem, porém, havia morrido antes de sofrer a sua fúria. Restou a Castellan lidar com o problema. O ex-primeiro oficial suplicou o envio de uma embarcação de resgate para a ilhota. Com certeza os seus motivos não deviam ser de compaixão e humildade, mas sim um desperdício de recursos. Os malgaxes ali presos valeriam muito dinheiro caso fossem vendidos como escravos. Porém, como o governador não havia permitido escravidão, obviamente que o pedido de um navio de resgate foi rechaçado. As notícias sobre os nativos de Madagascar presos numa pequena ilha circularam bastante. As informações chegaram até mesmo em Paris, onde causaram breve alvoroço. No entanto, isso não refletiu uma rápida resolução para a situação. A Guerra dos 7 Anos e a iminente crise financeira da Companhia Francesa das Índias Orientais eram questões muito mais urgentes, pelo menos
aos olhos das autoridades francesas. Os escravos foram relegados ao esquecimento. O único que permaneceu com o ideal de resgate na sua mente foi Castellan de Vernet. Por isso, há quem entenda que suas ações realmente envolviam compaixão e não apenas interesse financeiro. Em 1772, ou seja, 11 anos após os escravos serem aprisionados na ilha por causa do naufrágio, o ministro dos Assuntos Marítimos despachou uma embarcação. O envio foi uma resposta a mais uma solicitação de Vernet. Porém, a embarcação demorou 3 anos para chegar na minúscula Île de Sable. O navio La Sauterelle alcançou a ilha em 1775, quase 15 anos após os malgaxes chegarem ali. A tripulação consistia apenas em 2 homens que tinham a missão de estabelecer contato com os náufragos. Porém, La Sauterelle colidiu com os recifes próximos. A missão de chegar em segurança até o local parecia impossível. Um dos tripulantes nadou de volta ao navio enquanto o outro chegou à ilha. Porém, por conta do clima e dos recifes, o navio não tentou desembarcar. O destino de La Sauterelle foi retornar. Outros 2 navios foram escolhidos para tentarem o resgate. Ambos seguiram o rastro de La Sauterelle, mas também não conseguiram chegar à costa. Enquanto isso, os malgaxes restantes viviam e sobreviviam com o que tinham à disposição na ilha diminuta. Após 15 anos do naufrágio original, em 29 de novembro de 1776, a corveta La Dauphine conseguiu atracar na ilha. O capitão Jacques-Marty Baudin de Lanougy de Tromelin resgatou os sobreviventes. Por causa das condições da ilha e do tempo enorme em que ficaram cativos no local, a grande maioria dos malgaxes faleceu. Tromelin, na verdade, resgatou apenas 7 mulheres e um menino de 8 meses. Todos os homens haviam morrido. Ao chegar ao local, o capitão francês percebeu que os sobreviventes vestiam roupas feitas de penas de aves marinhas. Os animais também teriam servido como alimentos após serem caçados. Os ilhéus também se alimentavam de peixes, tartarugas e ovos de aves. Tromelin relatou que os remanescentes conseguiram, de alguma maneira, manter uma fonte de fogo acesa durante todos esses anos. O mais provável é que tenham utilizado pedras de sílex para realizar esse feito. Os malgaxes ergueram cabanas confeccionadas com blocos de coral na ilha. As estruturas tinham uma espessura de 1,5 metros e serviam como abrigo durante as tormentas ciclônicas. Havia também um forno de uso coletivo no local. Por ironia do destino, o tempo não conservou o relato das mulheres sobreviventes, nem os registros mantidos a bordo do navio de resgate La Dauphine. Logo, não temos uma narrativa escrita e detalhada sobre o que foi um dos episódios mais grandiosos de resistência e tenacidade da história humana. Os mistérios que cercaram a sobrevivência dos ilhéus nesses 15 anos em uma terra inóspita se mantiveram na mente de diversos pesquisadores por muito tempo. Afinal, aquele povo sofrido estava num ambiente insular, reduzido a escombros, já que a ilha sofre muito com ventos e demais adversidades climáticas. Para descobrir mais sobre o assunto, a expedição arqueológica foi feita no ano de 2006. O líder da pesquisa foi Max Guéraud, ex-oficial da Marinha Francesa e diretor das operações do Grupo de Pesquisa de Arqueologia Naval. A empreitada queria descobrir quais as circunstâncias e os métodos usados pelos habitantes para perdurarem tanto tempo. O resultado poderia ser bastante importante, não só pelo valor histórico, mas para servir como fonte de guias de sobrevivência ou coisas parecidas. De acordo com Guéraud, a grande maioria das dezenas de escravos que inicialmente alcançaram a ilha morreram nos primeiros dias. Pouco após os tripulantes franceses terem zarpado com Providence, um grupo de 18 malgaxes tentou abandonar a ilha a bordo de uma jangada precariamente improvisada. Até hoje não se sabe se chegaram ou não a Madagascar. Nos 5 anos seguintes, devido às péssimas condições, a população foi reduzida a 15 sobreviventes. O número se manteve relativamente estável por cerca de 10 anos. Poucos meses antes da operação de resgate, um marinheiro francês que se encontrava preso em La Sauterelle partiu da ilhota. A travessia foi feita numa jangada equipada de uma vela feita de penas trançadas. Com ele, 3 homens e 3 mulheres zarparam. Nenhum deles jamais
foi visto novamente. Guerreau realizou outras descobertas notáveis junto com sua equipe. Os pesquisadores encontraram utensílios de cobre que foram recuperados dos destroços. Os malgaxes remodelaram esses objetos por meio do uso de martelos para adquirirem novas formas. O processo de reparação desses utensílios foi algo impressionante. Alguns deles foram consertados até 8 vezes durante os anos de isolamento, que foram 15 ao todo. Outros objetos tinham seus pedaços de cobre retirados para que se tornassem material de remendo. Os malgaxes faziam furos tanto nas placas originais quanto nos remendos. Assim, empregavam pequenos fragmentos laminados de cobre como rebites. Esses rebites eram martelados no lugar para concretizar as reparações feitas nos objetos. A escavação rendeu 45 artefatos domésticos. Tripés de ferro usados para sustentar recipientes de cozinha foram encontrados. Tigelas de chumbo bastante amplas também foram achadas. A origem do chumbo é incerta. A principal teoria é que o Tilly carregava folhas de chumbo para serem usadas na reparação de buracos da embarcação. Após o naufrágio, as folhas ficaram disponíveis para os malgaxes. Por incrível que pareça, joias também foram confeccionadas na ilhota. Anéis, pulseiras e um pente de cobre foram encontrados. Guerreau comentou o seguinte sobre os escravos náufragos. Não se tem a impressão de que essas pessoas foram subjugadas por sua condição. Eles tentaram sobreviver com ordem e método. Portanto, os sobreviventes se mostraram instintivos e resilientes diante das condições extremamente adversas. Infelizmente, a história dos malgaxes na Ilha das Areias é sobre indivíduos que foram abandonados sob a ótica de alguns dos seus contemporâneos, porque eram vistos como seres menos humanos. E isso é perceptível até mesmo no cuidado com a preservação do que aconteceu ali. Os franceses ergueram uma estação meteorológica no local em 1954 e destruíram boa parte do assentamento. A estação, ironicamente, foi destruída por um ciclone 2 anos depois. Mesmo assim, foi reconstruída. Na verdade, a estação está em funcionamento até hoje. É possível ver edifícios, cisternas e bases de concreto na pequena ilha que já foi o único abrigo dos sobreviventes malgaxes. Ali, os escravos puderam sentir um pouco do que é ser livre dos terríveis mercadores, mas ser prisioneiros da natureza e das condições climáticas. A ilha também possui atualmente uma pista de pouso de 365 metros de comprimento. A construção é a única conexão com o mundo exterior. A ilha foi renomeada já que a Ilha das Areias não correspondia mais à história vivida pelas pessoas ali. Em 1885, seu nome foi alterado para Ilha Tromelin. A nomeação, uma homenagem ao capitão Tromelin de Nagui, o responsável por resgatar os derradeiros sobreviventes. Aquelas 7 mulheres resgatadas nunca esqueceram o nome do capitão. Por isso, os mapas da região também não se esquecem dele. Quando os 8 sobreviventes chegaram à Île-de-France, que hoje é conhecida como República de Maurício, todos foram declarados livres. Jacques Maillard de Mel, um alto funcionário francês da região, dá asilo à criança, sua mãe Eva e sua avó Dauphine. Ele insistiu que os náufragos não eram escravos, uma vez que eles tinham sido comprados ilegalmente. Em 15 de dezembro de 1776, a criança salva é batizada em Port-Louis e recebe o nome de Jacques Moise. Moise é a forma francesa de Moisés. A homenagem foi justa, já que o bebê, assim como o personagem bíblico, foi resgatado da água. O que aconteceu com Jacques Moise e os outros depois disso? Max Guerreau tem pesquisado os registros na França e República de Maurício, mas sem sucesso. Ele acredita que os sobreviventes devem ter sido incorporados pela comunidade de escravos libertos em Maurício e provavelmente seus descendentes estão vivendo lá até hoje. A história dos malgaxes na ilha de Tromelin nos lembra o quanto a humanidade pode ser ruim. Escravidão e esquecimento, porém, não foram suficientes para fazer esse destemido povo parar de lutar. Alguns deles preferiram enfrentar a morte do que continuarem presos. Não é exagero dizer que vários perderam suas vidas, mas entraram para a história num dos episódios mais humanos e resilientes da história da nossa espécie. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê num próximo vídeo.